Boa noite, meu povo, boa noite, boa noite. Entramos aí inicialmente no seu áudio, então eu preciso do feedback de vocês para saber se já estão me ouvindo por aí. Boa noite, Tiago, boa noite, Davi, Gilda, vocês já me ouvem? Vocês me ouvem? Eita, fazer coisa ao vivo é um caos, gente. Boa noite, boa noite, boa noite, Luiz, o Davi, muita gente danada de boa por aqui. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindas. A gente sempre começa as nossas lives, né, com uma música ambientada no estado que a gente está fazendo a nossa viagem literária. Não sei porquê, não me pergunte, quando eu liguei o computador aqui com a musiquinha atrapalhou o meu som. Mas enfim, sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui. Eu só preciso... o nosso convidado, né? Já tá tudo certinho pra gente entrar, pra gente poder dialogar. E hoje a gente vai ter o prazer aqui, né? De poder dialogar aí justamente com o Ricardo Ramos, que né? É interessante a gente falar assim, é neto do Graciliano, mas sobretudo um escritor renomado também, com vários trabalhos na área da literatura e presidente, né, da Associação Brasileira aí, da União dos Escritores, União Nacional dos Escritores, e a gente vai falar com ele sobre essa aproximação, né, com o nosso escritor do mês, também falar sobre a obra do mês, que é Vidas Secas, e vamos também falar um pouquinho sobre as obras, sobre o trabalho do Ricardo. Vamos ver aqui se ele já entrou, só para eu poder buscá-lo por aqui. Já enviei o convite para você, Ricardo, professor Ricardo, perdão. Eu sou muito... Ele está entrando. Tá? Como vai? Abrir o arquivo aqui. Aí, tudo ótimo. Ricardo, sinta-se abraçado pelo danado de bom. Sinta-se abraçado por esse Nordeste maravilhoso, que eu sei que você tem uma relação ímpar aí com essa região. E também muito, muito obrigada, né, por ter aceitado. Fique despreocupado com relação, né? Eu sei, ele já me falou que ele não tem hábito ainda de fazer lives pelo Instagram, mas como a gente havia divulgado pelo Instagram, não tinha como a gente mudar de última hora. Então, seja muito Tá dando bem-vindo. para me ver bem? Tá Tá ótimo, dando para. tá Então tá ótimo. bom. Viu? Estão me ouvindo bem? Estamos te ouvindo. Como Seja vai, Marla? bem-vindo. Tá tudo bem? Tudo bem. É um prazer estar aqui no seu programa. Danado de bom. É isso. O Danado de Bom começou, né, como um clube de literatura, especificamente de autores do Nordeste. Nós só lemos autores nordestinos, sempre mesclando um clássico com um contemporâneo. E hoje também a gente tem a rede Escritor Danado de Bom. Foi por isso que eu lhe falei, a gente tem uma rede de escritores onde a gente troca, né, informações, experiências, divulga os livros que estão sendo escritos por escritores dos 9 estados da nossa região Nordeste aí, que eu sei, né, que você tem um amor especial aí por essa região, por toda a sua história de vida. E assim, sempre faz essa referência, eu vou começar perguntando assim, quando você é convidado para qualquer evento, sempre faz essa referência ao fato de você ser neto do Graciliano, e aí também deixar espaço para você cumprimentar as pessoas. Bom, primeiro, boa noite. É um prazer muito grande estar aqui no Danado de Bom, falando sobre literatura, falando sobre Graciliano, falando sobre o que vocês desejarem falar. Respondendo a sua pergunta, Marla, isso é inevitável, né? Dizerem que eu sou neto de Graciliano. Primeiro, porque é verdade, eu sou mesmo. Segundo, porque eu sou uma pessoa muito ligada à literatura, né? Eu fiz mestrado e doutorado na USP em literatura, me especializei em Graciliano, né? Na USP eu estudei Graciliano.
Então, até porque muitas vezes eu sou convidado para ir em alguns lugares, não para falar sobre a minha literatura, mas para falar sobre a literatura de Graciliano. Graciliano é sempre uma figura muito presente no meu cotidiano, Uhum. né? Eu sempre estou falando sobre ele, às vezes pergunto sobre meu pai, que também foi escritor. Eu sou a terceira geração de escritores Uhum. na família, né? Então, é, sempre falam do Ricardo Ramos, sempre falam do Graciliano Ramos, Uhum. eu sempre estou falando sobre o Graciliano. Ricardo, o pessoal está reclamando de um ruído aí na sua comunicação. Não sei se você está com fone de ouvido. Estou. Talvez seja o fone, viu? Se você puder Você retirar, quer que eu tire? para a gente ver se melhora. Às vezes é o fone, algum equipamento ligado. Já desliguei os meus todos que estavam próximos aqui para ver se era, mas acho que é o fone mesmo. Sim, o fone melhorou? Melhorou. Ficou ótimo. Tá. Aí. Primeiro, parabenizar essa linda estante sua aí, né, de livros. A gente aqui, o pessoal que está aqui acompanhando a gente, todos somos apaixonados. Fica assim encantado. Eu mesma sou uma das que se encantam, né, com estantes de livros. Estou Mas, enfim, tentando arrumar aqui para eu ficar mais próximo aí de vocês aqui. Como eu tirei o fone de ouvido, uhum. ele. Deixa eu ver se agora eu consigo deixar isso daqui reto, não tá? Tranquilo, Olha, tranquilo. seguro aqui um pouco, assim, fica mais. A ideia era que ficasse assim, né, para vocês me É, verem aí tá da ótimo. melhor maneira Coloca possível. qualquer coisinha atrás. Estou Eu, tentando pôr alguma um coisa atrás aqui. livro, uma pilha de livros que resolve. Estou tentando fazer isso aqui assim, para. Tranquilo. Pronto, eu fico segurando, já resolve. Né? Acho que Tá agora ótimo. melhorou, vocês não estão ouvindo o ruído do Não, microfone? tá ótima a sua comunicação, tá? Então, Então tá bom. assim, boas-vindas também as pessoas que estão chegando aqui. São pessoas não só do Nordeste, mas de outros, né, estados do Brasil. E a gente agradece aqui a presença. A gente divulgou ao máximo esse momento, né? A gente sabe que hoje em dia, falar de lives, né, principalmente, lives tem um certo... Né, a gente lembra muito da pandemia, onde a gente foi contagiado, né, por esse tipo de comunicação, enfim. Mas eu queria saber o seguinte: acho que é uma pergunta que já te fizeram talvez várias vezes, ou não. Como é ser neto do Graciliano Ramos, né? Eu não pesquisei esse ponto, mas assim, que lembranças você tem com relação à história, né, do Graciliano e como isso impacta tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional? Olha, ser neto de Graciliano, meu pai tinha uma resposta, meu pai é graciliano, né? E Olha quando aí. faziam essa pergunta para ele, Uhum. diziam, eu não sei porque eu nunca fui filho de outra pessoa para poder comparar. Então, é assim, ser neto de Graciliano, para mim, quando eu era muito jovem, menino, assim, era ser neto, como ser neto de qualquer outra pessoa. Depois que eu entrei em contato com a literatura dele, surgiu uma coisa assim meio reverencial. Eu passei a respeitar o Graciliano aí menos como avô e mais como escritor. A ter pela literatura dele um respeito muito grande, uma reverência muito grande, até porque eu considero o Graciliano, junto com Guimarães Rosa e Machado de Assis, a tríade dos maiores escritores brasileiros. Eu acho que os três são os três maiores escritores do Brasil. Então, você ser neto, sendo escritor, ser neto de uma pessoa que você considera um dos três maiores escritores do Brasil, é, é, é uma coisa, ao mesmo
tempo estranha e ao mesmo tempo muito legal, principalmente porque eu estudei Graciliano, né? Eu fui para a universidade estudar Graciliano, então Graciliano não é só meu avô, é meu objeto de estudo, né? Sim, sim. Inclusive, eu coloquei, eu gosto de fugir um pouquinho das regras, assim, principalmente por eu ser também da academia. Então, na academia, a gente tem todo aquele ritual quando vai apresentar alguém, né? Então, eu comecei esse bate-papo mais informal, mas lembrar não, que acho que a maioria sabe, né, que você é professor, escritor e desenvolve vários trabalhos aí hoje no campo da literatura. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso por aqui. Mas assim, eu queria saber se tem alguma coisa relacionada à vida pessoal, digo pessoal assim, alguma coisa interessante da vida do Graciliano, alguma história que você tenha ouvido sobre o seu avô, que pudesse compartilhar com a gente aqui, antes de a gente entrar na questão da literatura. Olha, o Graciliano é assim, eu não convivi com o Graciliano, né? Porque o Graciliano morreu em 53, eu nasci em 54. Então, eu não conheci o Graciliano. Existem muitas histórias do Graciliano que eu ouvi em casa, pela minha avó, que era viúva dele, pelo meu pai, e que são todas histórias que dão conta de um Graciliano, assim como sendo uma pessoa meio séria, meio circunspecto, uma pessoa que não era muito de brincar. Eu gosto sempre muito de contar uma história. Graciliano, todo mundo sabe, era um escritor que, no período da tarde, ele ia para José Olímpio, para a livraria José Olímpio, ele dizia que ia bater o ponto na livraria. E ficava lá na livraria, lá nos fundos da livraria, e lá outros escritores viam, ele ficava conversando com os escritores, era uma oportunidade que ele tinha de sociabilizar, vamos dizer, com outros escritores. Quando foi um dia, ele estava lá e percebeu que o sapato estava sujo. E naquela época, assim, na porta da livraria José Olímpio, tinha uma daquelas cadeiras de engraxate. Sim. E ele resolveu engraxar o sapato. E saiu, sentou-se na cadeira de engraxate, e o engraxate era um desses meninos muito falantes, muito conversadores, né? E quando o Graciliano se sentou para engraxar o sapato, o menino olhou para o Graciliano e falou: "E aí, nossa amizade, quais são as novidades?" O Graciliano olhou para ele e falou: "A nossa amizade." Né? Quer dizer, então, o Graciliano era esse tipo de pessoa, assim, primeiro, de resposta muito rápida e uma pessoa muito séria, não era uma pessoa do tipo. E calado, né? Ele tinha o jeito de ser sertanejo, né? Quem vive no sertão geralmente é muito calado, fala pouco, até porque geralmente vive só com o gado, né? Não tem muito com quem falar. Né? Eu sei que talvez a sua grande referência seja de fato o Graciliano, né? Mas quais são as suas outras influências, né, para a sua escrita no campo da literatura? Olha, no campo da literatura, eu sou uma pessoa assim que eu leio muito acima da média, né? Primeiro por prazer, né? Eu não passo um dia sem dedicar pelo menos umas 2, 3 horas do meu tempo para a leitura. Então eu leio muito, primeiro por prazer, segundo porque eu participo de muitos concursos literários, então eu estou sempre que ler livros para avaliar em concursos, né? Então, eu leio muito, eu leio uma média de 3 a 4 livros por semana. Né? Então, para o brasileiro é uma média alta. Né? Então, é assim, no Brasil, os escritores assim que me dão mais prazer são aqueles que dão em todo mundo, né? Eu reverencio, além de Graciliano, Machado de Assis,
Guimarães Rosa, Lima Barreto, Jorge de Lima na poesia é uma pessoa de quem eu gosto. Os poetas, né? Drummond, Bandeira, Clarice Lispector, Raquel de Queiroz, são todos esses escritores, para mim, muito importantes, que me dão um certo norte aqui no Brasil, fora os escritores novos, né? Tem muito escritor aí novo que ainda não estão, às vezes nem estão ainda no cânone, Sim. mas são escritores que eu acho muito importantes, né? Rafael Galo, Maria Valéria Rezende, Jefferson Tenório, a Micheline Verunski, são todos escritores jovens, escritores que estão aparecendo, que eu acho escritores muito importantes. E isso eu estou falando só aqui no Brasil, né? A literatura russa, para mim, é muito importante, né? Eu sou, assim, apaixonado por Tolstói, por Dostoiévski, Gogol, Turgenev, esses são escritores que eu leio muito. Literatura francesa, eu adoro Proust, eu sou um leitor de Proust. Literatura inglesa, eu gosto muito do que os ingleses fazem, né? Literatura americana, Hemingway. Eu leio muito, então todos esses caras, e até se a gente vai estudar um pouco, a gente acaba caindo na academia, na literatura comparada, e aí a gente sabe que a gente quando escreve, eu quando escrevo, sem sentir, todos esses escritores que eu li, todos esses estão na minha escrita, né? A gente acaba, sem perceber, fazendo referência a esses escritores, né? A Virginia Woolf, por exemplo, está na minha... Charles Dickens, né? Eu falei de ingleses e não citei nomes, né? São escritores que estão muito presentes na minha literatura. E no meu amor pelos livros, né? Se você pega aqui, você está vendo a estante que está atrás de Sim. mim, mas tem uma outra estante igual na minha frente, né? Quer dizer, então, Então, aqui em casa, e esses são os livros que estão aqui no meu escritório. Eu não estou contando os livros que estão na sala, os livros que estão no escritório da minha mulher. Então, aqui em casa, acho que o que mais tem é livro. maravilha. E essa influência não deixa de ser, né? Por ter tido um pai escritor, né? Sim, Leitor, eu consequentemente cresci leitor. no meio dos livros, né? Eu cresci com meu pai fazendo uma mediação para transformar os dois filhos. Eu tenho uma irmã, mas ela é 10 anos mais nova, então ela não participou muito da nossa formação como leitora. Ela teve essa formação mais tarde. Mas meu pai, desde que eu tinha 7 anos de idade, meu irmão um pouco mais novo, uns 5, meu pai começou a se preocupar com a lei, em que os dois filhos virassem leitores, né? Então comprava livro para a gente. Na minha casa tinha um acordo, a gente tinha hora para dormir, o horário de ir para a cama era 8 horas da noite. Mas tanto eu quanto meu irmão poderíamos ficar acordados até as 9 se fosse na cama lendo. Então, se a gente fosse ler, a gente podia ficar mais uma hora acordado. E, obviamente, a gente preferia ficar lendo, né? Então, isso criou na gente o hábito de leitura, né? Que é uma coisa que se mantém vivo até hoje. Essa pergunta não estava aqui no meu roteiro, no meu script, mas assim, bateu a curiosidade, Ricardo, você que é desse campo da literatura, por que é tão difícil hoje a gente formar, né, leitores? A gente vê nossas Eu acho, crianças, nossos adolescentes, né, pouco eu interessados com a sempre falo leitura. para os pais, Marla. Muitos pais vêm, mas por que meu filho não lê? Porque é tão difícil fazer meu filho ler. Eu falo, você lê. Você dá o exemplo para o teu filho. Teu filho vê você lendo em casa, né? Se a criança não tem o exemplo, né, ela não vai
ler também. Só vai virar leitor aquela criança, aquele menino, aquela menina, que em casa percebe que o pai e a mãe têm momentos prazerosos de leitura. Quando eles veem que o pai e a mãe estão lendo e sentem prazer em ler, eles vão querer ter esse prazer também. Eles vão. Eu me lembro que meu enteado, hoje já está com 44 anos, mas ele me via lendo em casa. Ele sentava bonitinho do meu lado, com 2 anos, não sabia ler ainda. Ele pegava um livro, ele imitava o gesto. Ele pegava um livro, punha um livro no colo e o livro de cabeça para baixo. Ele nem sabia ler ainda. Mas ele já imitava o meu gesto de ler. E depois ele virou um leitor também, porque ele me via lendo desde muito pequenininho. Então, assim, quem quer que o filho leia, tem que dar o exemplo. Tem que ler também. Até porque uma das coisas que eu achava mais gostosas, uma das coisas mais gostosas que tinha lá em casa, era quando eu, meu pai e meu irmão, a gente se juntava para comentar algum livro, porque meu pai também lia os livros que ele indicava para a gente. Então, a gente discutia muito o que havia naquele livro, a gente conversava sobre o livro, havia um prazer muito grande nesse diálogo literário que acontecia em casa em função das leituras, né? Então, a gente sabia que meu pai também lia os livros que a gente lia. Então, isso era legal, era uma oportunidade da gente conversar com ele. Ele que também era escritor, era um homem muito sério, era um homem que trabalhava, né, e usava o tempo dentro de casa para escrever, mas se fosse para falar de literatura, ele estava sempre disponível para a gente. Então, era um jeito de acessá-lo. Sim, sim. E uma situação, né, que a gente precisa pensar muito. Pensar e criar, apesar que a gente sabe essa responsabilidade da família, né? A gente vê também a responsabilidade da escola, outras instituições que precisam Isso, estar trabalhando essas isso eu estou questões. falando, né, Marla? Isso eu estou falando quando de famílias em que os pais e as mães são leitoras, né? Sempre vai precisar haver um mediador para a criança ler. Se não for em casa, que seja na escola. Uhum. Né? O professor precisa gostar de ler também. Né? Eu sempre dou esse exemplo. Nenhuma escola contrata um professor para ensinar a nadar que não seja um bom nadador, que não saiba nadar. Agora, muita escola contrata professor para ensinar o aluno a gostar de ler e o professor não gosta, o professor não lê. Se ele não tiver um amor pela leitura, ele não for um apaixonado pela leitura, ele não vai passar esse amor para o aluno, de jeito nenhum. Sim, sim. Pessoal, tá chegando algumas perguntas, eu estou anotando aqui para a gente, quando entrar na temática, aqui eu poder estar perguntando. E eu falo sempre, viu, Ricardo, quando dá para você falar, já deu, já deu. Mas, enfim, independente de ser, né, um neto do Graciliano, como é que você vê, como é que eu posso dizer, a importância do Graciliano Ramos para a literatura, seja no âmbito nacional como internacional? Olha, no âmbito internacional não tem muito. O Graciliano não é muito lido lá fora. O Graciliano é mais lido aqui no Brasil. Existem escritores que conseguem fazer lá fora. O Graciliano, talvez por ter uma linguagem muito particular, não foi traduzido lá fora de maneira a torná-lo tão lido. Mas para o Brasil, eu acho que é fundamental. Como eu digo, é um dos 3 maiores escritores brasileiros, né? Junto com Machado e com Guimarães Rosa, ele forma a tríade dos maiores escritores que nós temos, né? Graciliano, eu li Graciliano relativamente. Meu pai não queria que a gente lesse Graciliano muito cedo, ele tinha medo que a gente não gostasse do Graciliano, e aí ia ficar chato a gente não gostar de Graciliano sendo neto. Então eu fui ler Graciliano com 16 anos, e o primeiro livro que eu li do Graciliano foi Vidas Secas, né?
Eu me lembro do choque que eu senti. Eu já era um leitor formado, já era um leitor que lia muito, com 16 anos, mas o choque que eu senti ao perceber que um escritor que eu reconhecia quando eu ia ler, sem que precisasse de assinatura. O Graciliano, o texto do Graciliano não precisa estar assinado. Você lê Graciliano, você reconhece Graciliano, porque ele tem uma prosa muito marcada, uma prosa muito dele, muito característica. Então, isso é muito raro, é muito difícil você encontrar um escritor que prescinda de assinatura, né? Graciliano não precisa. Graciliano, se você pegar um texto do Graciliano e for ler, você sabe que é dele. Uhum. Né? E uma das marcas, né, justamente do Graciliano é justamente esse amor que a gente fala pelo Nordeste, né? Pela sua terra natal. Vidas Secas, ela fala muito disso. Eu vou trazer a pergunta depois da Laura. Mas eu queria saber, assim, em que medida essa obra do Graciliano reflete sua própria visão sobre o Nordeste e suas realidades. Olha, o Graciliano, ele mostra o Nordeste na literatura, né? O Nordeste, em alguns livros mais, em alguns livros menos, mas o Nordeste está sempre presente na literatura de Graciliano, né? Em Vidas Secas, você chega a sentir o Nordeste na prosa dele, né? A secura está no texto, né? Se você vai ler, embora eu ache muito injusto a gente classificar o Graciliano como um autor regional, apenas regional, né? Os temas que o Graciliano usa em seus livros são temas universais, né? Se a gente pensar em Vidas Secas, o tema da família retirante podia ser um tema de uma família retirante da Palestina, um tema de uma família de retirantes da Síria, de todos os lugares do mundo onde a gente vê gente precisando sair da sua terra por alguma razão. Então, nesse sentido, é universal a literatura dele, né? Mas é também muito regional, mostra também muito o Nordeste, né? Uhum. São Bernardo, né? O Paulo Honório, o fazendeiro Paulo Honório. São Bernardo é uma fazenda no Nordeste, os temas são nordestinos, mas aquela fazenda e o que acontece em São Bernardo podia ser uma fazenda no Rio Grande do Sul. Né? Não é fundamental que esteja no Sim. Nordeste. Mas, claro, como Graciliano era nordestino, e Graciliano achava que ele tinha que falar sobre as coisas que ele conhecia, e o escritor, para ser um bom escritor, tinha que falar sobre o que ele conhecia. Ele tinha o Nordeste como pano de fundo, porque o Nordeste era o cenário que ele mais conhecia e era o cenário. Para você ter uma ideia, uma vez ele estava no Rio de Janeiro passeando com meu pai na rua e num daqueles cenários deslumbrantes do Rio, lindo, e aí meu pai fez um comentário para o Graciliano. Falou, que coisa linda, né? Que lugar maravilhoso, né? Aí o Graciliano Já olhou para ele e imagina falou, você a acha? resposta. Você acha? Aí meu pai falou, claro que eu acho, né? E você? Você está maluco? Você não acha isso lindo? Ele falou, eu acho, mas eu acho o Nordeste mais bonito. Ele falou, você acha a Caatinga mais bonita do que isso aqui daqui? Ele falou, acho. Eu acho o sertão muito mais bonito do que isso aqui do Rio. Então, esse era o jeito do Graciliano. Né? E o amor mesmo, né, também, tá ligado com o ambiente que ele viveu. E assim, essa obra especificamente, Vidas Secas, ela me lembra, não sei de que relação intrínseca existe, mas me lembra muito uma outra obra que a gente leu aqui, que é Morte e Vida Severina, do João Cabral de Melo Neto. Então, assim, na sua visão enquanto leitor, né? Quais pontos, eu queria entender isso, entender não, ver a sua opinião sobre isso. Os pontos e contrapontos que você vê entre Vidas Secas e Morte e Vida Severina. Olha, eu acho assim, eu acho que é curioso, né? Porque eu citei a livraria José Olímpio, né? E João Cabral de Melo Neto tinha uma admiração
enorme para o Graciliano. Ele fez tem até um poema muito bonito quando o Graciliano morreu, sobre o Graciliano. Mas o Graciliano foi umas 2, 3 vezes à livraria José Olímpio para conhecer o Graciliano e falar com ele, mas era uma pessoa muito tímida, nunca teve coragem de se aproximar do Graciliano, né? Uhum. Eu acho que Graciliano está para prosa como João Cabral está para poesia, com a mesma qualidade, com o mesmo rigor, e com a mesma localização. São dois escritores que retratam o Nordeste muito bem, conhecendo o Nordeste, sentindo o Nordeste e trazendo para o leitor esse Nordeste que os dois tanto amaram, né? Foram dois escritores nordestinos, um romancista nordestino e um poeta nordestino. Os dois extremamente qualificados, dois escritores enormes. Sim. Eu vou ler agora a pergunta de uma pessoa aqui, da Laura, que mandou, que eu achei interessante, não que tem chegado algumas perguntas, a gente vai intercalando aqui. Aí ela pergunta, justamente a Laura, ela é carioca, ela pergunta, em Vidas Secas, a história traz a temática da seca do interior, assim como outros autores nordestinos. Isso foi bom para divulgar o problema da seca ou foi ruim porque estigmatizou o Nordeste? Não, eu acho que foi bom, mas não adiantou nada, né? Eu acho que foi bom no sentido de mostrar uma realidade brasileira para os leitores, né? E eu digo que não adiantou nada, por quê? Porque o sertão ainda convive hoje em dia com os mesmos problemas de seca, de gente que às vezes precisa sair de lá do seu quinhão de terra, porque não tem como viver naquele canto por causa da seca. Então, Vidas Secas foi escrito e foi publicado em 1938, e de lá para cá a gente não pode afirmar que os governos que governaram o país de lá para cá fizeram muito para mudar a situação do Nordeste, né? Quer dizer, o Nordeste ainda é um país com muita dificuldade e ainda existe seca, e quando há seca, o sertanejo sofre muito com a seca. Então, acho que não estigmatizou, é a realidade. É a realidade. Ainda falando de Vidas Secas, que é o livro que nós estamos lendo aqui este mês, né? Em homenagem aí, de fato, ao Graciliano, eu queria saber de você qual a maior contribuição do Graciliano com essa obra para pensarmos o Brasil daquela época, né? De quando o livro foi lançado, e o Brasil de hoje. Olha, eu acho que Vidas Secas, como a obra inteira do Graciliano, é um livro que é importante ser lido, porque mostra uma maneira muito correta de se escrever. Graciliano escrevia com muita correção, Graciliano conseguiu, em um livro que falava da seca, escrever de uma maneira seca. A escrita do Graciliano em Vidas Secas já transmite por si só a questão da seca. Então, é um livro que qualquer pessoa. É o livro mais lido de Graciliano, né? E mais vendido, né? Por exemplo, se a gente for pensar em termos de direitos autorais, se você pegar toda a obra do Graciliano, tudo que foi recebido pela família em termos de Graciliano Ramos, a Vidas Secas representa 80% dos direitos autorais, e todo o resto é 20%. Então é assim, Vidas Secas é disparado o livro do Graciliano mais lido, mais vendido, mais querido. Todo mundo gosta, todo mundo que lê Vidas Secas acaba se apaixonando por Vidas Secas e gostando de Vidas Secas. Então eu acho que ler Vidas Secas é ter a oportunidade de entrar
tomar conhecimento com um livro, primeiro que não foi escrito para ser um romance, né? Sim. Com um livro que é um livro em formato de mosaico, Uhum. né? Os capítulos de Vidas Secas são capítulos soltos. Você, se quiser, você pode ler Vidas Secas na ordem que você preferir. Aquilo não vai interferir. E reflete um momento particular da vida do Graciliano, que foi o período pós-prisão. Graciliano foi preso em 1936, em março de 1936, acusado de ser comunista. Ele ainda não era comunista, ele foi entrar para o partido só em 45. Ele, nesse momento, ele era, em Maceió, diretor da instrução pública. Diretor da instrução pública era um cargo equivalente a secretário da educação. Então, ele tinha um bom emprego, boa condição para criar sua família, e, de repente, ele foi preso e perdeu tudo isso. Foi preso de uma maneira injusta, foi preso sem acusação formal, o que fez com que fosse muito difícil ele se defender, porque se não havia acusação, ele ia se defender como? Né? Uhum. Então, e ele ficou preso de março de 1936 a janeiro de 1937. Foram 9 meses de cadeia. E quando ele é solto no Rio de Janeiro, porque ele foi preso, ficou preso em Ilha Grande, ele é solto no Rio de Janeiro, muito magoado com Alagoas, porque ele considerou que a sociedade conservadora alagoana da época não ergueu a voz para defendê-lo. Uhum. Então ele, com essa mágoa, ele prometeu que nunca mais voltaria para Alagoas. E não voltou. Mesmo. Ele ficou no Rio. E quando ele foi solto sem emprego, com família para criar, né? Então isso representa na literatura do Graciliano uma mudança. Ele deixa de escrever os romances clássicos, como foram os primeiros romances dele, Caetés, São Bernardo e Angústia, e passa a escrever o quarto romance, né, o Vidas Secas. Já é um romance fragmentado, né? É uma união quase que uma união de contos, formando o romance. Por quê? Porque era mais interessante para ele escrever uma prosa fragmentada, escrever contos, escrever crônicas, porque ele podia vender isso para jornal. Naquela época, os jornais pagavam bem por contos e crônicas e publicavam contos e crônicas. Uhum. Então, ele passa a escrever um tipo de prosa que permite a ele vender o texto para os jornais para poder fazer numerário para sustentar a família, né? Então, Vidas Interessante. Secas Isso é o mostra primeiro livro, que já traz essa característica de Graciliano, deixando de ser o romancista clássico para ser um autor mais fragmentado. sim, sim. Inclusive, tem algumas pessoas que dizem que é um romance desmontável, né? Um texto desmontável, porque você pode ler a partir de qualquer parte do Ele livro. escreveu primeiro A Morte da Baleia, né? O primeiro conto do Vidas Secas é A Morte da Baleia, né? E o mais emocionante, né? Assim, para alguns. É. Tem um abraço especial para você aí, do Tom Farias, Ah, né? meu Um abraço primo. especial. A gente brinca que a gente é primo. Beijo, Tom. Eu queria mostrar esse livro porque eu tive o privilégio de conhecer, não conhecia, você deve conhecer, que é, deixa eu ver se está aparecendo aí, Vidas Conheço. Esse Secas, livro 70 anos. foi feito pelo Audálio Dantas. E esse livro eu tive o prazer de conhecer, foi assim, são fotografias ilustradas, né? Um livro ilustrado com fotografias do Evandro Teixeira, que é um fotógrafo baiano, né? Levando Teixeira e feito com texto do Audálio Dantas, Sim, que é um maravilhoso. alagoano de Tanque d'Arca, e que tem uma importância imensa na história do Brasil. Foi ele Uhum. que, na época da ditadura, quando assassinaram o Vladimir Herzog, ele que era presidente do Sindicato dos Jornalistas, ele fez a missa ecumênica na Catedral da Sé, juntando Harry Sobel,
o James Wright e o padre, putz, me fugiu justamente o padre católico, né? O Dom Paulo Evaristo Arnes, os três rezaram a missa em desagravo ao assassinato do Vladimir Herzog. Tudo isso quem comandou, quem fez foi Audálio Dantas. Vou trazer uma pergunta da Eliane, que eu achei interessante. A gente falou há pouco do texto sobre a baleia, né? Sobre a cachorrinha da história. Então, ela pergunta como explicar que baleia parecia uma pessoa e uma pessoa, e uma pessoa pensante e o personagem principal tão bruto, com pensamentos tão ruins, desumanos. Eu acho que ela está tentando perguntar justamente essa humanidade, né? Não sei se a palavra seria essa. Foi um desejo de Graciliano, né? O Graciliano, quando ele fez a baleia, principalmente quando ele pensa na morte da baleia, ele entra na cabeça da baleia e acaba humanizando a baleia, né? Então, os sentimentos da baleia, aquilo que a baleia está sentindo naquele momento, são sentimentos muito humanos, né? Ele humaniza o animal, né? O animal passa a sentir como um ser humano, né? Então, e é muito curioso isso, né? Porque ao mesmo tempo que nós temos um Fabiano, que muitas vezes é um bruto, incapaz de exprimir os próprios sentimentos, nós temos uma cachorra que pensa como um ser humano e consegue exprimir um sentimento humano, né? E como literatura se faz por contraste, isso fica muito bonito, né? Quer dizer, esse contraste fica realçado. O bruto Fabiano desumanizado e o animal baleia humanizado. Eu acho que serve muito para a gente pensar o contexto atual também. Não sei se por uma Sim. reflexão Sim. assim, dessa coisa, do que a gente está se transformando por conta, de fato, também da tecnologia, né? Essa desumanização que está acontecendo e que a gente precisa se atentar em vários aspectos, né? O que é ser humano, né? Nós estamos sendo... Não sei se vocês têm essa sensação, às vezes eu tenho a sensação mesmo do ser humano em vários sentidos. Né? Então... Eu tenho a mesma sensação de que, aos pouquinhos, a gente vem perdendo a nossa humanidade, né? A sociedade está cada vez menos humana, mais bruta, mais violenta, mais à direita. Isso tudo é muito triste. Sim. Tem um E no abraço... mundo todo, não é só no Brasil. No mundo. Tem um abraço especial aí para você, do seu colega dos tempos de tecnologia da informação. Não consigo... Olha, Lacon Beg, porque tá tudo junto, não consigo definir o nome dele, viu? Mas, enfim, seguindo aqui, um abraço para ele também. Eu não sei quem é, mas um abraço. Faz tempo, né, Ricardo? Deve fazer tempo. Faz. O Deda Souza, ele coloca aqui em Caicó, no Rio Grande do Norte, temos feito leituras de literaturas, inclusive Vidas Secas, em diálogo com a filosofia de libertação na América Latina. Isso é muito importante. Enfim, colocando isso, né? Enfim, mas seguindo aqui o nosso bate-papo, vamos falar um pouquinho agora mais do Ricardo, né? Alguém cobrou aí na live, viu? Não sei se você viu. Quero ouvir mais do Ricardo. Mas, assim, gente, a gente falou do Graciliano porque é a obra que a gente está lendo, então a gente focou esse início no Graciliano e na obra que nós estamos lendo. Mas, assim, que projetos hoje desenvolve o Ricardo, né? O Ricardo, escritor, professor, na área da literatura, para que as pessoas tenham conhecimento disso? Olha, eu ano passado eu publiquei bastante. O ano passado eu publiquei um livro pela Record, um livro de crônicas, Cidade Aberta, Cidade Fechada, que é um livro que está indo muito bem, que foi muito bem recebido pela crítica. Publiquei um livro de poemas infantis chamado Pataquada, que saiu pela Saíra, que é um livro também
está indo bem. Um livro para que parque, que eu também publiquei pela Saíra, e também é de poesia infantil. Eu venho da literatura infantil e juvenil, né? Só hoje é que eu estou escrevendo mais para adulto, mas Uhum. eu passei aí, vamos dizer, os meus primeiros 25 anos como escritor, escrevendo só para crianças e jovens, né? Mas depois é que eu entrei para a literatura adulta. Eu concluí o ano passado um livro, um romance, né? Esse romance eu escrevi num concurso aí, estou esperando o resultado. Esse ano eu estou com um projeto para escrever um outro romance, estou com alguns livros infantis para serem publicados, já entregues, já com contrato assinado. Então vai sair, o primeiro que vai sair é um livro pela Sintra, que chama Qualquer Coisa Além da Beleza, que é um livro sobre uma menina, é um livro feminista, é um livro sobre uma menina que contestadora e que quer ter uma profissão que os pais dizem que não é uma profissão de mulher, ela quer ser operária de construção. Então o livro discute isso, né? Discute a vontade de uma menina trabalhar numa coisa que não se vê muitos homens trabalhando. Esse livro deve estar saindo em breve, tem uma continuação de um outro livro. Eu publiquei há um tempo pela Positivo, Vovô é um Cometa, fez muito sucesso, eu escrevi a continuação, Vovô é uma Estrela, deve estar saindo também, logo. Então, eu estou sempre escrevendo, estou com um projeto de um romance que eu preciso começar a escrever. Ele já começou a me incomodar, né? O romance, quando está dentro da gente e começa a incomodar, está na hora de botar ele para fora, né? Uhum. Então, assim, e paralelamente a isso, eu sou presidente da União Brasileira de Escritores, né? Então, isso é uma entidade que procura brigar por algumas coisas ligadas ao escritor, como direitos autorais, dificuldade de publicação, a gente reclamar quando a gente percebe que alguma vez. Agora melhorou bastante, né? Mas no governo anterior, toda vez que as liberdades democráticas eram aviltadas, a gente se manifestava, né? Então, ser responsável por uma entidade dessa é ter também bastante trabalho, né? Mas é um trabalho não remunerado, um trabalho que a gente faz pela classe, pela vontade de ajudar os outros escritores e contribuir com a Muito atividade de ser escritor. Participo de feiras literárias, concursos literários. Isso vamos dizer, a minha rotina, né? É trabalhar com literatura e com texto o tempo todo. maravilha. Inclusive, eu divulguei lá, a gente tem um grupo, né, no WhatsApp, a gente chama da Rede Escritor Danado de Bom. Acho que Uhum. são cerca de 170 escritores hoje, só do Nordeste. Sim. A gente divulgou lá a sua página, não, perdão. A página Da UBE, União Brasileira de isso. Escritores. Inclusive, Isso. tem Isso muitas é legal, informações interessantes. legal. É importante que as pessoas se associem para a gente ter uma entidade mais forte. Quanto mais associados a gente tiver, mais forte a voz da gente vai chegar aonde precisa chegar. Uhum. Tem uma pergunta aí do Marcos, o Marcos também é escritor, e ele pergunta que mensagem o Ricardo, né, deixa para os escritores que nesse tempo de tecnologia, como a gente falou, avançada, tenta deixar uma contribuição para a literatura brasileira. Olha, eu acho que a única mensagem que eu posso deixar para o escritor é: o escritor, basicamente, ele precisa fazer duas coisas. Ele precisa ler muito e precisa escrever, né?
as duas coisas estão intimamente ligadas. Achar que um escritor vai conseguir ser um bom escritor com pouca leitura é querer se enganar, né? Não é possível. A gente para conseguir escrever, a gente para conseguir ser um escritor com alguma importância, a gente tem que, antes disso, ser um grande leitor. O treino do escritor é a leitura. Uma vez perguntaram para o Raduan Assar, o que que você faz qual é a tua preparação para escrever alguma coisa? Ele disse assim, eu sempre que me sento para escrever, antes de começar a escrever, eu fico uns 30 minutos lendo um clássico da literatura. Esse é o meu aquecimento. Quando é entrar em contato com a boa literatura, isso chama o meu texto, isso faz com que eu escreva melhor. Então, eu acho que é esse o recado. O escritor precisa ler e o escritor precisa escrever, precisa se disciplinar para encontrar o período do dia, porque isso também às vezes as pessoas não sabem. Tem gente que escreve melhor de manhã, à tarde, de noite. Tem que saber em que horário a pessoa tem mais facilidade para escrever. Justo. Nas minhas pesquisas sobre você, né, que eu tive que pesquisar um pouquinho sobre o Ricardo, você também desenvolve trabalhos como roteirista. Como é esse trabalho Sim. do Ricardo? Olha, é um trabalho do qual eu me afastei um pouco. Eu tenho alguns roteiros, tenho até roteiro premiado, mas eu me afastei um pouco porque desanima ser roteirista no Brasil. A gente escreve o roteiro geralmente dificilmente um roteirista trabalha sozinho. Geralmente eu trabalhava em roteiros em parceria com o Daniel Obeid, que é um outro roteirista. A gente ganhou, inclusive, ganhou prêmio de roteiro juntos. Mas é assim, você faz o roteiro, você tem o roteiro de um filme lá pronto e não consegue fazer o filme, não consegue captar para fazer o filme. É muito difícil. Então eu desanimei. Eu falei, não vou ficar fazendo roteiro para perder meu tempo e depois ficar triste porque eu vejo o roteiro pronto, gostaria de ver o filme sendo filmado e o filme não é. Então eu me afastei um pouco. É um trabalho que eu fiz durante um tempo, mas do qual eu me afastei um pouco. Eu cheguei a dar aula de roteiro também, mas hoje eu estou um pouco afastado do roteiro. Inclusive, tem uma coisa, o, escrever muito roteiro acaba não fazendo bem para a literatura. Quem escreve literatura e escreve muito roteiro, o roteiro é um texto que você escreve para ser filmado, para a câmera. Você escreve pensando na câmera, você escreve um texto para a câmera. Então é muito diferente do texto que você escreve para ser lido, para uma pessoa ler. Então ele às vezes atrapalha um pouco a qualidade do nosso texto, se você fica fazendo muito roteiro. Uhum. Acho que tinha uma pergunta aqui, daqui a pouco eu faço a pergunta, mas assim, um outro trabalho que você desenvolve, que eu pesquisei, é com relação a eventos literários, né? Ricardo Ramos, eventos literários. Como é que acontece isso? Olha, geralmente a gente faz feira literária, né? Quando a gente consegue captar para fazer uma feira literária, eu fiz algumas feiras FLIB, que é Festival Literário de Birigui. Birigui é uma cidade que fica aqui a 500 quilômetros de São Paulo. Então, aí a gente recebe, a gente capta, a gente tem o dinheiro para fazer a feira, e aí contrata escritores, bola mesas literárias, faz mesas de entrevista, né? E na FLIB contrata cantores. Na última FLIB a gente levou a Fernanda Takai para cantar. Curadoria, né? Você Eu faz a faço curadoria. curadoria de festivais literários, né?
Então, esse é uma das coisas que eu faço como curador, vamos dizer, trabalhando com a minha empresa de eventos literários, né? Uhum. Voltando à questão da presidência, né, da União Brasileira dos Escritores, a pergunta é: quais são as suas metas e iniciativas para fortalecer aí a questão do papel do escritor na sociedade brasileira? Nós estamos discutindo muito a questão do direito autoral. Acho que o direito autoral, a lei do direito autoral precisa ser revista, precisa ser discutida. O domínio público, e Graciliano entrou em domínio público agora no começo de janeiro. O domínio público é uma coisa que precisa ser discutida. Uma obra, quando entra em domínio público, as editoras passam a comercializar a obra e não pagam mais direito autoral para a família do escritor. Eu acho que aí está o grande problema, porque aonde está o domínio público nisso? Né, uma editora publicar um livro de Graciliano e não pagar direito autoral para a família, de público aí não tem nada, porque o livro não vai custar mais barato, porque entrou em domínio público, ninguém vai ser beneficiado, só a família vai ter prejuízo. O que eu acho que é importante em termos de domínio público é a pessoa poder entrar na internet e acessar qualquer texto do Graciliano de graça. Uhum. Isso não precisava nem ser 70 anos, podia ser 50 anos, né? Porque é importante que as pessoas possam ter acesso ao texto gratuitamente, mas uma editora comercializar o livro e não pagar direito autoral não tem nada a ver com domínio público, né? Uhum. Então, o que nós estamos... Eu acho que, quando entra em domínio público, uma parte do que as editoras ganham poderia, por exemplo, ser destinada para um fundo para se construir a casa do escritor, como existe a casa do ator, né? Onde o escritor carente, o escritor que chega no fim da vida, às vezes, em dificuldade, pudesse ter um quarto, ter assistência médica, ter 3 refeições por dia. Isso tudo poderia ser feito com o direito autoral que pretensamente está em domínio público, mas que só faz enriquecer as editoras. As editoras não dão nada para o público quando publicam um livro e não pagam direito autoral para a família. Então, eu acho que uma das coisas que a gente está pensando em fazer é discutir mais essa questão do direito autoral e do domínio público, né? Outra coisa que é importante é ajudar o escritor a publicar. Todos nós sabemos das dificuldades que o escritor tem em publicar seus livros, né? Sim. Então, isso a gente tem que brigar para que não seja tão difícil, para que os bons escritores, né, consigam publicar de maneira mais fácil. Então, tudo isso nós da UBE estamos conversando, estamos brigando, estamos batalhando para ver se a gente consegue alguma coisa nesse sentido, entre outras coisas, né? E a gente aqui com diálogo, né? A gente tem um diálogo, digo assim, cotidiano com os escritores, especialmente aqui do Danado de Bom, que são autores do Nordeste, e a gente sente essa dificuldade. Tem pessoas que têm textos maravilhosos para serem publicados, mas que esbarram justamente em um custo que existe para se publicar um livro no Brasil, né? As editoras não publicam, o livro é caro, né? Um absurdo assim que eu acho o livro ainda não é valorizado, né? Pela tamanho conhecimento, envolvimento que o autor precisa para escrever. Então, assim, o O livro retorno... não é valorizado e pior do que isso, o escritor também não é valorizado, né? Nenhum dos dois é valorizado. Sim. Então a gente tem que brigar para que isso aconteça, né? Para que esse valor seja dado tanto ao livro quanto ao escritor.
Aí você vai em contraponto à tecnologia, assim, uma coisa bem, talvez boba que eu falo, mas assim, minha leitura é, alguém faz um vídeo na internet que viraliza e ganha, às vezes, milhões com aquele vídeo que não diz nada, né? São os influenciadores, né? Que estão aí. Mas a culpa é nossa, né? Porque se eles ganham milhões, é porque tem gente ouvindo, tem gente dando like, gente dando força para essa gente, né? É uma Então, cadeia, né, Ricardo? Eu vejo como uma cadeia. é uma sociedade que precisaria tentar valorizar coisas mais importantes, né? Sim, sim. Eu tenho só mais uma pergunta, tá? Já passamos de uma hora Isso, de bate-papo aqui. Eu não sinto, não sei tantos os outros que estiveram aqui antes que você, porque de fato eu não sinto o tempo passar, eu gosto muito de fazer isso aqui. Mas só para finalizar, eu queria falar um pouquinho sobre os clubes de leitura, como danado de bom, né? Como é que você vê principalmente o período da pandemia, né? Teve um boom, assim, digamos assim, dos clubes de leitura. Tem clubes hoje do que você quiser ler, você vai encontrar. Se você quiser literatura nordestina, você vai encontrar aqui no Danado de Bom. Como é que você vê isso e como esses olha, clubes podem buscar eu, incentivo, eu já né? falei, eu já falei em muitos clubes de leitura. Eu tenho assim um carinho enorme pelos clubes de leitura. Eu acho uma maneira muito bacana, porque assim, quem lê, quem lê um livro e gosta, eu acho mais ou menos assim, a gente quando vai, a gente às vezes vai ao cinema com um casal de amigos e sai para jantar depois. Não é tão gostoso, às vezes, durante o jantar, a gente falar sobre o filme que a gente viu e gostou e tudo. Uhum, Então, eu acho que o clube de leitura tem essa qualidade, é você poder ler um livro e depois conversar com outros leitores, descobrir muitas vezes coisas que outro leitor viu e que você não viu naquele livro, trocar ideias a respeito da leitura que você fez e que o outro fez. Então, assim, eu sou um entusiasta. Eu acho que os clubes do livro unem pessoas, sim. unem leitores, fazem as pessoas lerem mais, colaboram para que a leitura se difunda de uma maneira mais eficiente, né, no mundo literário. Então, eu sou entusiasta. Eu acho que acho muito útil e não à toa existem tantos clubes de leitura. A gente percebe Uhum, que meio que é um boom de clubes de leituras, né? Você sabe que aqui eu já visitei um clube de leitura aqui em São Paulo. Ele ficava em uma favela. É um clube de leitura que fizeram numa comunidade. Me convidaram, eu fui falar lá. E era assim, aquelas pessoas ali lendo, gente simples, mas preocupada em ler, em crescer via literatura. Isso é muito importante. sim, sim. E assim, as pessoas que participam acabam gerando um certo comprometimento, né? Porque, como a gente falou, essa robotização que a gente está vivendo do ser humano, o corre do dia a dia, eu não sei se todo mundo vive isso. Às vezes, quando você se percebe, você já passou uma semana, 2 semanas e você não conseguiu ler nada, né? Quem quer ler? E você estando em um clube qualquer de leitura, você se sente mais comprometido. Não significa que você Isso, vai. porque você não vai participar da reunião sem ter lido, né? Porque fica chato, né? Então você acaba se obrigando a ler. Então isso é muito bom, Sim, isso é muito bom, é né? isso. O nosso clube de Danado de Bom começou em 2023. A gente fez essa viagem, como a gente falou, por diferentes estados do Nordeste. Foram 5 estados, lemos acho que 10 livros o ano passado. Uhum. Intercalando com outros livros. Tem pessoas que estão no clube hoje que leram, que não lia, né? Não tinham o hábito de ler e que hoje, no ano passado, por exemplo, leram 20, 30 livros.
porque Isso acaba é tendo muito legal. Isso é muito várias legal. histórias. Então, assim, para a Isso é muito gente é uma satisfação enorme. E satisfação enorme também poder ter essas pessoas aqui, como você, né? Como tantas outras. Uma das isso. últimas pessoas que nós entrevistamos aqui foi a direção da Casa de Cultura, José Montelo, né? Ela, inclusive, está aqui com a gente, a Joseane, onde nós lemos um livro que é maravilhoso, né? Os Tambores de São Luís, que é um Uhum. autor maranhense, e assim, essa literatura vai chegando a lugares, a internet ela tem essa parte, né, dentre outras partes boas que existem na internet, de fazer essa comunicação, essa interação, e acho que a gente pode aproveitar a internet justamente para isso, para coisas que vão nos fazer crescer enquanto pessoas, enquanto profissionais. E literatura, né, ela transforma vidas, a gente sabe disso, do poder que ela tem de transformar vidas. Nossas escolas, as nossas crianças, elas precisam ser incentivadas muito mais com relação a isso. E, sem mais delongas, sem querer ocupar mais o seu tempo, eu quero agradecer, né? Agradecer, assim, tem um ano, gente, para quem não sabe, eu acho que nem o Ricardo lembra. Mas quando eu estava criando o Danado de Bom, já estava atrás de gente, assim como o Ricardo, do Danado de Bom, né? E tem um ano Obrigado. que eu fui lá pedir, assim, algumas pessoas falam, poxa, como é que você conseguiu? A coragem, o máximo que a gente pode levar é um não, né? A pessoa dizer não e a gente vai aceitar tranquilamente o não. Não, mas, eu nunca vou negar falar sobre literatura. Sobre literatura, é um assunto que eu estou sempre disposto a falar, principalmente com gente do Nordeste. Então, assim, a gente vai mesmo, né? Pede assim as pessoas para estarem participando, porque eu acho que é um momento de crescimento. Um momento como esse, eu cresço, né? O Ricardo cresce e as pessoas que estão Todos aqui nos ouvindo crescem. nós, Então, todos nós só crescemos, né? temos a Todos nós. ganhar com essa troca de conhecimento. O conhecimento é sobre troca, né? Não existe Uhum. aquele que sabe mais. Cada um, né, tem um universo de conhecimento. Eu acho isso bacana demais. O Ricardo hoje fala desse lugar que ele viveu, né, dessa experiência que ele teve e o fato de ser, né, nascido em um lar de escritores, né, de leitores. E com total respeito àqueles também que não tiveram, porque eu, por exemplo, não nasci em um lar de leitores, né? Mas desde pequena eu sempre fui apaixonada por livros, sempre me identifiquei com esse espaço, né, de livros, mas não tenho a mesma realidade que o Ricardo teve, que é um privilégio, né? Nascer em um lar de É, leitores, principalmente é. hoje, né? Onde o celular domina os lares, né? As famílias, né? Ele está muito mais presente lá, infelizmente, do que o livro. Então, assim, mas cada um fala desse lugar e a gente está aqui justamente isso, para poder estar aprendendo, estar trocando e falar de literatura e falar para nós aqui falar de literatura do Nordeste. Eu digo que a gente fala que é um clube de literatura nordestina, não como uma literatura superior e nem inferior, jamais, né? Graciliano está aí para mostrar que não é uma literatura inferior jamais, mas para falar de um lugar, né? Com toda a diversidade que tem o Nordeste. Quando a gente fala de Nordeste, principalmente para o sulista, né, de outras regiões, remete muito à ideia, né, do Graciliano e da seca e tal. Tem a seca sim, gente. Todo ano a gente tem seca por aqui. Mas a gente tem chuva. Hoje mesmo choveu bastante Que por aqui, a cidade que eu moro. bom, que bom, que bom, que Choveu bom. bastante. Tem chovido bastante, né? Eu moro na Bahia, Vitória da Conquista, tem chovido bastante. Tá tudo verdinho, tudo lindo. Você mora em Vitória da Vitória Conquista? da Conquista, Bahia. Ah, não só chove, como é friozinho, né? O Vitória da inverno Conquista é é bem frio, é frio. frio. Então, assim, para você ver, né? Que as pessoas vão pensar, no frio na Bahia, né? Aqui, É, mês de agosto, já deu eu 8 já graus. passei frio, já passei frio em Vitória da Conquista. Pois é. Então, essa diversidade toda, mas que a gente tem características, né? Também que nos unem enquanto uma região que não é melhor nem pior. Somos diferentes. Eu Uhum. vejo dessa É forma. isso aí. Como o Eu também. Ricardo falou da questão desse retirante. E eu lembrei muito da obra do João Cabral, porque o professor que veio aqui falar falava justamente isso.
A gente vai vivenciar essa realidade em qualquer lugar do mundo hoje. Claro, por isso que o João Cabral é um clássico, Exatamente. que fala de coisas que estão aí, presentes no nosso cotidiano. Claro, claro, claro. Pessoal, não deu para acompanhar aqui, mas eu estou dizer só muito obrigada, Ricardo, e deixar um espaço para você também cumprimentar e finalizar com as pessoas que estão aqui. Marla, muito obrigado. Eu estou aqui à sua disposição. Sempre que precisar, você já tem meu contato, é só me chamar. Eu venho correndo, tá bom? E agradeço também a todos os que acompanharam, que comentaram, que fizeram perguntas. Um beijão para todo mundo aí. E é um prazer muito grande estar aqui. Tá bom? É isso. Tudo de bom, sucesso aí nas diferentes carreiras, né, que vocês, as diferentes atividades que você desenvolve, que você possa estar contribuindo ainda mais para a nossa literatura e para a formação do nosso povo, sobretudo, né, que é importante. Obrigado, Marla. Abraço, gente. Um abraço para Muito todo mundo obrigada. aí. Obrigadão. Tchau, tchau.